Boa noite, meus queridos. Estamos aqui de volta ao nosso culto online, dando continuidade mais uma vez à nossa série na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje dando continuidade então a partir do capítulo 5. Nós vamos ver dois capítulos, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, ok? Então antes da gente dar início aqui à pregação, à palavra, vamos orar? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós colocamos esse culto mais uma vez em Tuas mãos, colocamos esse momento de reflexão, Senhor, diante da Tua palavra, diante do ensino da Tua palavra, daquilo que o Senhor revelou por meio da vida do apóstolo Paulo, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, que é santa, que é o alimento do nosso espírito, Senhor. Ministre, Senhor, nos ensine. É o que pedimos na orientação do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos sair um pouco daquele assunto que Paulo estava abordando nos capítulos anteriores, que era a questão do partidarismo que havia dentro dessa igreja lá em Corinto, né? Os coríntios, eles tinham abraçado muito essa questão de partidarismo, né? A gente vê isso também acontecendo ainda nos dias de hoje, né? Pessoas que são muito denominacionais, assim, né? Tem muito apego à sua denominação, assim, e às vezes até mesmo considera a sua denominação superior às demais, né? Então tem que se tomar muito cuidado em relação a essa questão do denominacionalismo, ok? Nós somos de Cristo e ponto final. Eu penso que até muitas vezes assim, nós temos que tomar muito cuidado em relação a questão de partidarismo político também, sabe? Você tomar lados, assim, dizer, por exemplo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, né? Eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados até mesmo em relação a isso. Por quê? Porque na agenda desses tipos de direcionamentos políticos sempre tem coisas que vão ser contrárias à palavra, então tem que se tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, o ideal mesmo, que eu penso que tanto para a minha vida quanto para a vida de qualquer um de vocês, para todo cristão, é dizer eu sou de Cristo e ponto final. Amém? Nosso compromisso é com Cristo, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, com o seu reino, com a sua eclésia e ponto final. Amém? Então o título dessa pregação é a santidade da eclésia. Então, ou da igreja. Então, eclésia no grego é igreja, né? E o significado de eclésia é assembleia, ajuntamento, ok? Certo? Então, como nas outras pregações que eu estive falando também, né, várias vezes quando eu citei esse termo eclésia, quando a gente se fala eclésia, a gente está se referindo justamente ao ajuntamento da igreja, né? Então, não existe cristianismo isolado. Por mais que se tenha aí todo o movimento aí de desinstitucionalizados, né, pessoas que abominam a instituição, as placas das igrejas e procuram viver um cristianismo fora delas, tem uma aversão a esse tipo de denominação, coisa desse tipo, acabam negando de alguma forma a eclésia quando não procuram também, da mesma forma, estar em comunhão. Então não importa se é onde você se reúne, tem uma placa, se tem uma organização, né, uma burocracia, ou seja lá o que for, né, se não tem, ok, né, não tem problema você não ter isso sobre a tua eclésia, mas você precisa ter uma eclésia. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter um grupo de pessoas que a gente pode chamar de igreja, ok? Então igreja não sou eu, né, igreja somos nós, certo? Igreja não é o indivíduo. Igreja, eclésia, é ajuntamento, né? A própria tradução do termo eclésia não nos permite viver um cristianismo isolado, ok? Então, para ser igreja, precisa se estar em comunhão, ok? Então, aliás, até esse termo, né, ser igreja, não combina muito, né? Então, é estar mesmo na igreja, estar na eclésia, estar na comunhão, estar lá no ajuntamento, estar na assembleia, ok? Então, Paulo aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai tratar algumas questões que eu falei lá na primeira carta, em relação a primeira pregação, em relação à realidade da igreja de Corinto, né? O que havia naquele contexto, naquela cidade, que era a cidade de Corinto, que de alguma forma estava influenciando a igreja de Corinto, certo? Então, a igreja estava sendo influenciada pelo mundo, pela cultura,
né, pela realidade que estava acontecendo ao redor dele, né? Então, só trazendo assim a memória, algumas coisas que eu havia falado lá na primeira pregação. Por exemplo, haviam 1000 prostitutas, né, naquela cidade, então havia muita prostituta na cidade, e em decorrência do quê? Por causa lá do templo, né, daquelas deusas que elas faziam por meio da prostituição os seus ritos a essas divindades, ok? Havia a questão também do ditado popular, né, que viver como um Corinto, por exemplo, era um ditado pejorativo, um ditado que dizia então que a pessoa era imoral, que a pessoa não tinha moralidade na vida dela, né? Ou seja, a pessoa era depravada, ok? Corinto também incorporava todos os vícios do paganismo, então havia uma idolatria muito forte naquela igreja, naquela cidade. Então, por isso nós vamos entender que agora, quando Paulo vai tratar algumas coisas aqui, estava tratando da cultura ao redor daquela igreja. Aquela igreja estava inserida dentro de um contexto cultural pagão, né, depravado, de imoralidade, e estava sendo influenciada por essas questões que estavam à sua volta, ok? Então vamos lá, capítulo 5, a partir do versículo 1. A primeira coisa que Paulo vai tratar aqui é a questão da imoralidade sexual, no grego porneia. Então, toda vez que aparecer a palavra imoralidade, né, vai ter a ver com porneia, que é imoralidade sexual, que vai abordar, né, todas as questões que envolvem a imoralidade sexual, que é a prostituição, o adultério, a fornicação, né? Até uma vez, num site, numa comunidade do Orkut, lá da Oficina G3, eu já falei essa história várias vezes, mas para quem talvez nunca tenha ouvido, eu vou estar falando pela primeira vez. Num grupo lá do Orkut, lá da Oficina G3, lá uma comunidade lá com mais de 300 mil pessoas, membros, né? Um cara lançou lá uma ideia de que a fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento, não é pecado, né? Não é pecado, ou seja, poderia realmente, né, cada namorado lá fazer seus testes drive que estava tudo certo, ok? E aí ninguém conseguia responder o cara, né? Não conseguia tratar e trazer um conteúdo de fato bíblico e refutar a ideia com base bíblica mesmo, né? Então, alguém foi lá, me chamou, falou, Pipe, o que está acontecendo lá, tal, me mostrou o tópico lá, já estava com não sei quantos comentários lá, centenas de comentários, e as pessoas não conseguiam refutar o que o cara havia trazido, e o cara estava lá, né, debatendo com todo mundo lá, e refutando todo mundo. E eu fiz um estudo, então, né, sistemático acerca do termo porneia, e mostrei lá, fui lá e postei no grupo lá, e ali encerrou o debate, ok? Então, é realmente pecado, queridos. Não cai nessa ideia, não, que, diante de Deus a gente é casado, né? Então podemos usufruir. Não é casado coisíssima nenhuma, tá? Não vem com essa conversa, não. Casado, até num outro debate que eu tive esses dias, numa conversa em que um cara estava trazendo essa questão também da fornicação, né? Dizendo, aonde que diz na Bíblia que tem que ser casado para ter relação sexual? Eu falei, o termo casado significa o que para você? O que é casado? Existe, socialmente falando, você é casado quando você vai lá, né, assina um documento, assume civilmente falando uma posição de casado, ok? Mas isso aí você pode fazer em qualquer lugar. Não, porque a palavra divórcio só pode ser aplicada também em uma situação. Por exemplo, se eu decido, digamos assim, né, morar com a Kátia, sem ser casado com ela, e, sei lá, um dia acontece lá uma desavença, um problema, e eu decido me separar dela, largar ela e voltar a viver minha vida, né, sem ela, ok? Isso não pode ser chamado de divórcio, ok? Carta de divórcio é só para quem é casado, ok? Então precisa ser casado no papel mesmo, porque daí você pode se divorciar, ok? Então a Bíblia só reconhece isso. Casado é para quem pode fazer carta de divórcio. Por isso que quem é casado não se divorcie, ok? Não se divorcie. Pessoas que estão morando juntos apenas sem serem casados não se divorciam. Por quê? Porque não existe divórcio, não existe processo de divórcio. Só uma separação, ponto final, ok? Então esse é o grande argumento que a gente utiliza
quando vai tratar essa questão de sexo antes do casamento ser casado diante de Deus. Não, não é. Não é casado. Ah, nas outras culturas não tinha papel. Sim, em cada cultura tinha a sua forma de olhar e definir o que era casamento. E havia, sim, leis em cada sociedade. Havia uma lei que estipulava, que determinava o que era casamento e o que era divórcio, ok? Certo? Então não existe cultura no mundo que não estipula o que é de fato um casamento e o que é, então, um divórcio, certo? Na maior parte das vezes, nessas culturas antigas, o divórcio também sempre foi visto como uma coisa muito negativa, porém havia o aspecto que definia, então, o que era divórcio, certo? Vocês só uma pausa aí, né? Caso alguém que esteja assistindo aí tenha esse tipo de posicionamento de olhar e dizer que namoro é a mesma coisa que casamento. Não é, queridos. Não se iluda e principalmente vocês, meninas, fiquem espertos com esse tipo de homem que chega aí apresentando esse tipo de ideia aí, ok? Essa ideia não é bíblica. Então vamos lá a partir do versículo 1. Então Paulo tratando a questão da realidade do que está acontecendo lá em Corinto. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha só, então já tinha chego em várias igrejas essa ideia do que estava acontecendo na igreja de Corinto, que havia então porneia no meio deles, né? Imoralidade sexual. A porneia estava no meio deles. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, né? Ou seja, nem ali na cidade de Corinto, que era uma cidade afundada na imoralidade sexual, ou seja, na porneia, nem entre eles havia essa ideia, né? Mas dentro da igreja tinha. Não havia lá no paganismo, no mundo, ao redor, mas dentro da igreja estava tendo algo muito sério, né? A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Ou seja, até mesmo o incesto não era visto com bons olhos nessa sociedade ao redor dessa igreja, mas dentro da igreja estava acontecendo uma situação, não de incesto, né? Porque não era filhos de consanguíneos, né? Não era um filho de sangue dessa mulher, mas ela estava vendo ali uma relação sexual fora do propósito de Deus, né? Havia na lei lá que ninguém poderia possuir a esposa do pai, né? Isso não podia acontecer, a madrasta no caso aqui, ok? E vocês estão orgulhosos, né? Ou seja, havia essa questão de partidarismo lá, toda essa questão de orgulho entre eles, né? Tal, e não estavam preocupados com uma coisa que estava acontecendo na cara deles, que era uma imoralidade sexual. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Ou seja, Paulo está questionando essa questão de achar aquilo com a naturalidade que não era devida. Eles estavam vivendo aquela situação, vendo aquela situação acontecendo ali, e eles estavam tratando aquilo com naturalidade. Falaram, olha, tá tudo certo, tudo normal, né? Eu acho que hoje talvez esse seja um grande problema meu, um problema de todos nós como igreja, de chegarmos ao ponto mesmo de olhar para o pecado da imoralidade sexual, né, da porneia, com naturalidade, né, não mais com a tristeza devida, não mais com o quebrantamento devido, não mais com os olhos da santidade de Deus devida, certo? A gente realmente se acostumou a ver as coisas, né? Então, quando a gente ouve notícias, por exemplo, de um casal tendo relações sexuais antes do casamento, a gente já nem se entristece mais com isso, né? Isso não nos traz mais tremor, temor, arrependimento, tristeza no coração, né? Se tornou uma coisa comum, uma coisa normal, normal, entende? Normal. Então, eu falo por mim, né? A gente não se assusta mais com essas coisas, a gente não se escandaliza mais com essas coisas, a gente não se escandaliza mais com o divórcio, a gente não se escandaliza com o adultério, né? As pessoas cometem adultério e não tem quebrantamento, não tem arrependimento no coração, entende? Agem como se tivesse tudo normal, o que importa é ser feliz e mais nada. Ah, eu estou sendo feliz, tá bom, tá me fazendo bem, tá ótimo, ok? Então não existe mais essa tristeza e principalmente essa ação que talvez seja até mesmo radical, a qual Paulo está tratando aqui, né? Paulo então fala assim, ó, eles não somente não estavam tristes, como eles estavam aceitando aquela situação, ao invés de expulsar aquela pessoa da comunhão. Então Paulo aqui, ele é bem radical, né? Eu, como pastor, nunca expulsei ninguém da Gólgota, né? Nunca excomunguei ninguém da nossa comunhão. Então, continuando lá.
Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então, Paulo não tem conversa, ele já condena. O cara está vivenciando isso da situação, ele está condenado, na visão de Paulo ali. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, assim, eu fui dar uma olhada em alguns comentaristas, né, o que eles falavam a respeito dessa questão, né, de entregar esse homem a Satanás, né? Isso é pesado, né? É pesado. Lá em 1 Timóteo 1:20, Paulo faz isso também a outros dois, né? Não sei se esse episódio aqui, desse camarada aqui, também já estava incluso entre esses dois aqui, ou então Paulo fez com 3 pessoas esse tipo de ação, né? Lá em 1 Timóteo 1:20 diz assim: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então há toda uma discussão entre os teólogos a respeito do que é esse negócio de Paulo entregar nas mãos de Satanás, né? Daí aqui em Coríntios ele fala para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Então assim, os comentaristas não sabem, não tem uma conclusão assim absoluta em relação a isso, né? Ninguém sabe dizer ao certo o que é esse entregar na mão de Satanás, né? Que tipo de ação Satanás viria a ter sobre a vida desse cara? Então, desses 3 caras, por exemplo, né? Então, alguns entendem que, por exemplo, era uma abertura, né? Era uma liberação, aquilo que ser ligado na terra será ligado na terra, que ser ligado no céu será ligado, aquilo que ser ligado na terra será ligado no céu. Então, parece que Paulo está dando uma liberação para que o diabo agisse na vida dele, como, por exemplo, a ocasião de Jó lá, né? em que Deus permite que o diabo haja na vida de Jó, né? E até mesmo causando a ele questões físicas, né? Doença, tal, aquelas chagas que vieram sobre ele. Então, alguns entendem que seja isso, que Paulo estava liberando, de alguma forma, a ação do diabo, que antes não podia, né? Satanás não podia agir na vida do crente, e ele aqui está liberando então a ação do diabo sobre a vida desses 3 camaradas para fazer alguma coisa que seja lá no aspecto de destruição do corpo. Então não sabemos se é uma doença, né? Se é alguma coisa que viria sobre eles no aspecto físico mesmo, levando eles inclusive talvez até a própria morte, né? Porque destruição do corpo, né? Talvez esteja ligado a isso. Mas o fato é que não sabemos. Mas é uma questão muito radical, né? É uma questão muito radical, né? A gente vê lá, por exemplo, lá em Lucas 22, 31 a 32, Jesus falando lá, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Eu lembro uma experiência que eu tive no seminário. Um dos seminaristas lá, o Jimmy, que hoje é pastor lá em Foz do Iguaçu, o Jimmy me procurou uma vez e falou: Pipa, eu tive um sonho com você, cara. E Deus mandou eu te falar uma coisa. Falei que o diabo tem pedido a tua vida todos os dias para Deus, pedido para matar você, mas Deus não tem deixado. Então, talvez estejam coisas ligadas a isso, sabe, queridos? Nós sabemos que ninguém pode tocar em nós, porque Deus nos protege, Deus, especialmente nessa questão dos demônios, né, de Satanás. Claro que nenhum cristão está livre da morte, de doenças, de tragédias, de dor e de sofrimento. Não é isso que eu estou falando, ok? Mas no aspecto da ação do diabo, da ação demoníaca na nossa vida, né, saiba você que Satanás está ao derredor. A Bíblia fala isso, que o diabo está ao derredor procurando a quem possa tragar, procurando brechas nas nossas vidas, procurando espaços para que ele venha e haja na nossa vida, entende? Então, assim, viver na praticidade do pecado, eu não estou dizendo sobre cometer erros, sobre pecados até mesmo, mas estou falando sobre viver na praticidade do pecado. Talvez seja dar abertura realmente para que a ação do inimigo venha sobre a minha, sobre a tua vida, entende? Nós não temos hoje o apóstolo Paulo aqui falando assim para mim: olha,
Pipe, eu entrego você na mão do Satanás, para que o corpo seja destruído, né? Mas nós temos o Espírito Santo agindo na nossa vida, entende? Então, a praxis do pecado no dia a dia, talvez isso acarrete muitas vezes em doenças sobre o nosso corpo. Trazer doenças sobre o nosso corpo, destruição sobre o nosso corpo, sobre o nosso emocional, sobre a nossa mente. E eu penso que em alguns momentos, não estou dizendo que toda doença é fruto do diabo, não é isso que eu estou falando, mas talvez em alguns momentos seja de fato isso, meus queridos. Sabe? Então, avalie realmente, sabe, a tua vida de santidade, a tua vida de busca de santificação, como a gente vai tratar aqui na frente, né? Davi falou isso, né? Enquanto eu escondia o meu pecado, ele sentia como se os próprios ossos dele desfalecessem, né? Ele só sentiu cura no seu corpo, realmente, libertação daquela dor, daquele sofrimento, quando ele confessou o pecado dele. Quando ele colocou diante de Deus, aí sim, enquanto ele estava ali vivendo na prática do pecado, não confessando o pecado, ele sentiu como se os próprios ossos dele estivessem sendo destruídos. Então, talvez Paulo esteja falando sobre isso, sabe? Olha, talvez a única forma de quebrantar esse cara, levar esse cara ao arrependimento, seja liberando mesmo a ação do diabo na vida dele. E uma coisa que é interessante nesse versículo, nesse texto, é que Paulo não está falando de perda da salvação. Paulo não está condenando esse cara ao inferno, porque ele fala, e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é isso aqui? É na parousia, né? No último dia, quando todos ressuscitarem, esse cara vai ser salvo por meio disso. Amém? Ele é salvo e ponto final. Paulo não está colocando em xeque a questão da salvação deste homem. Amém? Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Então, isso é um chamado e um alerta para nós pastores, para líderes e para cada um de nós. Tomar cuidado com certos irmãos que estão no nosso meio, né? Ou até mesmo nós mesmos, eu mesmo, né? O cuidado que nós temos que ter em relação à aceitação do pecado como uma coisa normal no nosso meio, como algo que não nos leva à tristeza, ao quebrantamento e até mesmo a ações muitas vezes necessárias, como excomunhão mesmo, né? Excomungar alguém, né? Tirar essa pessoa da comunhão, em casos em que a pessoa você não demonstra fruto de arrependimento. O cara está sempre ali, ó, é o pegador da igreja, né? É o cara que pega todo mundo, é o cara que vive mentindo, é o cara que vive falando mal dos outros, é o cara que vive criando discórdia, né? Então tem que ficar esperto. E eu mesmo, como líder, tenho que ficar esperto com esse tipo de coisa, né? E a gente tem medo de tomar muitas vezes ações radicais, assim como essa que Paulo está tomando aqui, mas aqui Paulo está colocando, cuidado, querido, né? Porque um pouquinho de fermento faz aquela metamorfose, basicamente, no pão, né? Faz aquela transformação no pão. Então, na igreja também, é esse pecado, essa tolerância com o pecado, essa falta de tristeza com o pecado, pode trazer danos seríssimos para uma comunidade, para uma igreja, que não vive em santidade e não olha para o pecado com a seriedade e a santidade com que deve ser olhada. Aí, versículo 7, ele continua: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, do que Paulo está se referindo? Além de ser irmão, ele está falando dessa questão também que havia lá em Corinto, essa questão da imoralidade sexual, da porneia, que era muito palpável naquela cidade. Ele falou assim, olha, livrem-se disso, queridos. Isso não faz parte mais de vocês, certo? Se livrem disso e vão viver uma vida de santidade, a qual vocês foram chamados para viverem, ok? No versículo 8, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha só! Será que Paulo, com isso, está propondo que a gente não deve ter nenhum tipo de relacionamento com pessoas, por exemplo, do mundo, né? Com pessoas não cristãs que vivem certamente, né?
com essa questão da moralidade, da porneia, da forma como é comum aí fora, né, e que Paulo não está falando para aquela igreja assim, olha, vocês não devem se relacionar com as pessoas aí de Corinto, porque todo mundo é imoral, essas prostitutas ali, essas pessoas imorais, né, não se relacionem. Será que é isso que Paulo está falando? Não. Lá no versículo 10, Paulo vai falar exatamente o que ele está querendo dizer com isso, sobre não associar-se com pessoas imorais, ou seja, com pessoas que praticam a porneia no seu dia a dia. No versículo 10, Paulo vai dizer assim, ó, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, ou seja, não estou falando daqueles de fora, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras, certo? Eu não estou falando desses caras que vivem na prática aí da imoralidade sexual, esses avarentos, ladrões ou idólatras, né? Porque havia muita idolatria lá em Corinto. Não é desses que eu estou falando, porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, ok? Então, olha, se fosse disso, então para que vocês vão estar aqui nesse mundo? Então, vamos sair desse mundo logo, ir para o céu, acabou. A responsabilidade para com essas pessoas, certo? Se a gente não pode se associar com essas pessoas, nós todos temos que pegar e morar no meio do mato, né? Viver lá um isolamento total e nunca mais ter algum tipo de contato com pessoas do mundo, ok? Ele está falando isso, olha, isso aí não faz sentido, não é disso que eu estou falando, ok? Mas sobre quem então Paulo está falando? Lá no versículo 11, então, ele vai falar. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. Olha, aquele cara lá que se diz cristão, que se diz irmão, né? Que se diz ser participante do corpo de Cristo. Desse que eu estou falando. Então, não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, se diz irmão, mas seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer, ou seja, vocês não devem ter comunhão. Vocês não devem caminhar junto com essas pessoas. Esses que se dizem ser cristãos, irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, parte da eclésia, mas no seu dia a dia, são praticantes da porneia, da imoralidade sexual, são avarentos, né? São idólatras, são caluniadores, são alcoólatras e são ladrões. Com essas pessoas vocês não devem nem ter comunhão. Cara, que coisa forte isso. Que coisa pesada isso, queridos. Que coisa pesada isso. Quando a gente olha para isso, aquilo que Paulo está falando para mim e para você. Tamanha é a seriedade. E aí eu paro para pensar como nós temos lidado com isso. Qual é o nível de seriedade que nós temos olhado para essa questão da praticidade disso na nossa vida? Porque quantas vezes, né, nós temos no nosso meio irmãos em Cristo que são alcoólatras assumidos. Né? E por mais que você fale, a pessoa não procura ajuda. Eu não estou falando de uma pessoa que obviamente tem o vício e tem procurado, né, se curar, vai para um centro de recuperação, né, vai procurar ajuda, né, alguém que é viciado na pornografia, alguém que é viciado, sei lá, é mão de vaca, né, que tem dificuldade em abrir a mão e ajudar o próximo, ainda tem seus pés na idolatria tal, mas está lutando para se libertar, né? Não estou falando disso, né, daquele que está na luta, mas daquele que vive a praticidade disso tudo aqui, e não tem arrependimento, não tem mudança de vida, não tem interesse nenhum de mudar de vida. Assume para ele como uma normalidade isso. E outras vezes não aceita nem ser exortado em relação a isso. Então Paulo está falando assim, olha, não se associe com esse tipo de gente. Não se associe com esse tipo de gente, certo? Eu lembro que logo que eu me converti, lá na igreja presbiteriana, pela graça de Deus, isso não é glória nenhuma minha, mas pela graça de Deus, eu procurei sempre, o tempo todo, cuidar com quem eu caminhava. Né? Cuidar com quem eu caminhava. Tipo assim, haviam pessoas que você olhavam, eram pessoas que tinham fome por Deus, seriedade com Deus, queriam buscar a Deus, e haviam aqueles que estavam, ó, certo? As pessoas assim que iam lá,
tocavam no louvor lá, terminava o louvor, ia lá para fora, ficava lá fora. Não tinha nenhum tipo de reverência no momento da palavra, não tinha interesse nenhum pela palavra, certo? Quando se tratava das reuniões de oração, não apareciam, não estavam nem um pouco interessados. Então eu decidi, falei, eu quero caminhar com esses caras aqui. Não quero caminhar com esses caras aqui. Esses caras aqui, que caminhavam aqui, ó, na busca, no serviço a Deus e na busca por Deus, na reverência à palavra, no desejo de aprender a palavra, né, de compreender, estão na fé até hoje. Muitos deles hoje são pastores ou então permanecem na eclésia servindo o reino. Então aqui, esses daqui, olha, nenhum. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Foram levados pelo vento. Talvez o próprio Espírito Santo os lançou nas mãos do Satanás para que o corpo fosse destruído. Versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, Paulo está dizendo que, em relação aos pagãos, o papel de julgar pertence a Deus. Então, nós não estamos aqui para ficar julgando o mundo. Olha, tá vendo lá aquele irmão lá, irmão não, aquela pessoa lá que vive em adultério, tá vendo aquele alcoólatra, tá vendo aquele cara que é ladrão. Então, Paulo está falando assim, olha, não é o nosso papel como igreja julgar essas pessoas que estão lá fora. O nosso papel é pregar o evangelho para essas pessoas. Até mesmo, muitas vezes, nós temos algum tipo de aproximação, pregar o evangelho para elas. É isso daí, certo? Esse não é o nosso papel, julgar essas pessoas, ok? Porém, em relação aos que se dizem irmão, o papel de julgar, aí sim é da eclésia, ok? Então, não é de fora. Não é os de fora que julgam a igreja. É a igreja que julga a igreja. Então, eu julgo aqueles que estão caminhando comigo, assim como também sou julgado por aqueles que caminham comigo. Eu devo ser julgado por aqueles que caminham comigo, por aqueles que vão olhar para a minha vida, para o meu pecado e vão chegar para mim e vão dizer assim, Pipe, você está errado, você está em pecado, você precisa mudar a sua vida para que você permaneça na eclésia, porque senão você está prejudicando a eclésia, você está trazendo um fermento do mundo, está prejudicando a eclésia, que é a igreja, certo? Então nós temos e devemos julgar, devemos exortar uns aos outros, amém? A igreja tem que se entristecer pelo comportamento dos seus irmãos em Cristo errado, né? O seu comportamento errado. Então essa conversa que a gente tem por aí, não julgueis para que não sejais julgados, entendeu? Não é isso, não é parte da igreja isso, ok? O julgamento que está sendo feito ali não é julgamento condenatório, né? Até tem uma pregação minha que depois você pode procurar lá, que é Juízes e Juízos, o nome dessa pregação, onde eu trato essa questão do julgar ali, quando Jesus tratou o que tratou. O que a Bíblia condena como julgamento é o julgamento condenatório. É aquele em que eu falo, não dou a opção, não dou nenhum tipo de oportunidade ao arrependimento, eu simplesmente chego e dou o veredito condenatório. É quando eu falo assim, aquela pessoa não vai mudar nunca, né? Tanto que Paulo, nem a isso ele fala, né? Paulo ele fala assim, olha, estou entregando para que o espírito seja salvo, ou seja, existe uma proposta de salvação, né? O tipo de condenação que a Bíblia fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, esse tipo de condenação é uma condenação sem salvação alguma. Não existe a menor possibilidade daquela pessoa ser transformada ou até mesmo ser salva. É disso que a Bíblia então condena. Então, qual deve ser a atitude da eclésia em relação a pessoas que vivem nestas condições que foram tratadas lá atrás e que se diz irmão? Tá lá o tempo todo lá na igreja, né? Se diz irmão, tá lá, mas vive na sacanagem, vive na porneia, vive nessa condição. Vive nessas condições que ele está tratando ali sobre idolatria, sobre ladrão, sobre mentira. O que se deve fazer com relação a essa pessoa? Exclusão, meus queridos. Infelizmente, tem que ser afastado da comunhão, né? Colocado lá, e aí entra o processo daquilo que as igrejas tradicionais, né? As igrejas históricas, tradicionais, pentecostais, ou qualquer que seja, tem na sua eclesiologia. O que é? É a
o afastamento, né? E a disciplina. Entendeu? Olha, você está afastado. As igrejas hoje são mais assim graciosas nesse aspecto, né? Ninguém pratica isso que Paulo está praticando aqui, pelo menos eu desconheço, né? Eu conheço uma igreja que uma vez fez isso realmente, conheço duas na verdade, que fizeram isso, que entregaram uma pessoa lá, entregou na mão do diabo, e outra pessoa também disse que a pessoa tinha blasfemado contra o Espírito Santo e tinha perdido a salvação. Então, aí é cada um que vai dar conta disso para Deus, né? Não vai ser eu a pessoa que vai fazer isso. Mas é isso, nós temos que tomar cuidado, mas para isso existe a disciplina, né? Então lá você tem que, aqui na Gólgota pelo menos, né, a gente procura vivenciar essa questão da disciplina de 3 maneiras. A primeira maneira é você pessoalmente, que sabe do pecado do irmão, chega no irmão, né? Chega no irmão, ame o irmão a esse ponto, de chegar e falar assim, irmão, você tá pisando na bola, cara, você está pecando, você tem que mudar a tua atitude, porque você está trazendo fermento para dentro da igreja. Você precisa mudar a tua atitude, cara, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que se ele não ouvir, você chama uma segunda testemunha. Chama mais um irmão e vai junto de novo. Fala assim, cara, nós estamos aqui porque nós amamos a tua vida e a gente quer ver você ser transformado, cara. Você precisa se arrepender e mudar de vida. Se ele não se arrepender, a Bíblia fala que ele tem que ser levado para a eclésia. Aí a eclésia vai julgar ele, entende? E aí, se ele demonstrar diante de toda a eclésia que ele não está disposto a mudar de vida, que ele está disposto realmente a continuar na praticidade daquele pecado, a Bíblia fala então que ele tem que ser excluído da comunhão. Ok? E aqui é assim que funciona. Graças a Deus, nós nunca precisamos chegar a uma exclusão até hoje. Ok? Certo? Lá, capítulo 6. Diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? E aqui Paulo vai tratar toda uma questão ali que está acontecendo ali, que é o seguinte: alguns irmãos estavam tendo desavenças normais do seu dia a dia com o outro irmão, ao invés de eles julgarem entre eles, como reino, como família, como eclésia, como corpo de Cristo, estavam levando e processando os outros no júri secular, né? Lá fora. Okay? E é isso que Paulo está tratando. Eu falei, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês, como irmãos em Cristo, não estão resolvendo entre vocês mesmo, como igreja? Então ele fala lá, no versículo 2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então aqui Paulo está afirmando isso, fala assim, olha, nós, igreja, iremos julgar o mundo e iremos julgar, então, os anjos também, ele está falando aqui, ok? Então, envolve 2 tipos de coisas aqui. Primeiro é julgar os homens, e eu já vou explicar o que isso significa, e a questão também de julgar os anjos, né? O que é esse julgamento, né, que a Bíblia está falando. Lá em Mateus 19, 28, diz assim, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, nós iremos julgar. Como isso se dará, como isso será feito, não sabemos. Okay? Não sabemos. Só sabemos que isso Jesus falou, que todos nós vamos se assentar em tronos, né? Talvez aqui esteja tratando de autoridade e vamos julgar o mundo. Como? Não me pergunte, não sei como será isso, né? No Lucas 22, 29 a 30, também Jesus fala a respeito disso. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Então, no julgar os anjos também está relacionado a que anjos? Que anjos que nós vamos julgar? Obviamente, não são os anjos que permanecem no seu principado, né? Nós estamos falando de anjos que caíram, certo? Que seriam, então, os demônios, Satanás e seus anjos, ok? Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Ou seja, não é para a gente levar isso para a júri, né, popular, o júri lá fora.
tem coisas pequenas, julga entre nós. Vamos julgar entre nós, certo? As desavenças. Aí ele continua dizendo assim, ó, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Ele fala assim, isso é uma derrota da igreja. Um irmão processando o outro irmão, sendo da mesma igreja, né? Ali na Gólgota, graças a Deus, nunca teve isso, né? Que eu fiquei sabendo, nunca teve isso. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Isso aqui que Paulo está falando remete muito àquilo que Jesus falou lá em Mateus 5,40, né? Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ou seja, vocês não precisam ser tudo buscar justiça. Vocês têm que tirar do meio de vocês esse negócio de sangue nos olhos, de justiça. Ah, o cara fez um negócio contra mim que me prejudicou, então eu vou processá-lo, né? E aí Paulo fala assim, olha, cara, em certas situações, prefiram a injustiça mesmo. Sofram por causa da injustiça. Faz parte. Eu já sofri injustiça diversas vezes na minha vida. E simplesmente deixei passar, falei, deixa quieto, tá tudo certo. Entendeu? Isso aí. Jesus falou isso. Olha, se vocês sofrem algum tipo de injustiça, ou até mesmo se sentem roubados por um irmão em Cristo, deixa que leve. Entendeu? Deixa que leve. Né? Deixa que leve. É isso que Paulo está falando. Aí, versículo 8, queridos, vamos caminhando aqui para o fim. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Daí ele vai colocar uma lista aqui, ó. Nem imorais, nem idólatras, né, novamente, nem adúlteros, ou seja, pessoas que praticam, né, a imoralidade sexual, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, existe o adúltero e existe o que comete adultério. Todo aquele que comete adultério é um adúltero? Não. Todo aquele que rouba é ladrão? Não. Quando nós estamos falando assim de adúltero, é um cara que está na praticidade do ato. Praticidade. E aí sim. Cometer adultério, todos nós estamos sujeitos. Se o cara se arrependeu, eu não vou ficar o resto da minha vida chamando ele de adúltero, certo? Uma vez que ele mudou a atitude dele. Porém, se ele continua na atitude, aí sim, ele é um adúltero, porque ele continua na prática daquilo ali. Um ladrão que se arrependeu dos seus pecados, você vai continuar chamando ele de ladrão? Não. Quando que ele é ladrão? Quando ele continua na prática da ladroagem, roubando. Então ele é um ladrão. O mentiroso, se ele mentiu e continua na prática da mentira, então ele é um mentiroso. Agora, se ele se arrependeu, eu vou ficar chamando ele de mentiroso pro resto da vida? Não. Então, é claro que a Bíblia está falando a respeito daqueles que vivem na praticidade do pecado, que não se arrependem e não mudam de vida. Esses, então, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Ok? Então, nós temos que estar atentos até mesmo às nossas próprias vidas. Se a gente vive na prática do pecado, tem alguma coisa errada, meu querido. Tem alguma coisa errada na minha vida. E eu estou sendo fermento na igreja de Deus. Estou sendo fermento na eclésia de Deus. Então, assim foram alguns de vocês. No versículo 11, Paulo está falando, olha, vocês foram assim, vocês viveram assim, mas vocês não são mais. Né? Então, mais uma vez, estou falando. Né? Eles eram adúlteros, não continuam mais como adúlteros. Por quê? Porque se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida. Aí ele continua, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, a validação de que você foi justificado, de fato, e santificado, é a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Versículo 12, Paulo continua, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Que nada me domine. Amém? Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos.
O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo agora está tratando especificamente a questão da porneia. Olha a questão da sexualidade. Entende? O corpo não foi feito para isso, certo? Então, o corpo não é para a porneia, ou seja, para pecados sexuais. Por quê? Porque o corpo pertence a quem? Ao Senhor. Aonde que a sexualidade é permitida? Dentro do casamento. Fora do casamento é imoralidade sexual. Ok? Então, adultério é o quê? Fora do casamento. Fornicação é o quê? Fora do casamento. Certo? Então, fora do casamento é pecado. O corpo não foi feito para que a gente fizesse qualquer coisa a nível sexual fora do casamento. Certo? Por quê? Porque o corpo pertence a Deus. Então, o corpo, a única forma do corpo servir para algum tipo de sexualidade é dentro do casamento, não fora dele. É o que Paulo está ensinando para nós aqui. Amém? Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, Paulo, que algumas pessoas até usam esse texto que é para defender o sexo antes do casamento como pecado, né? como casamento válido. Né? Porque quando o cara se deita com uma prostituta, automaticamente ele se torna uma só carne, então, portanto, ele seria casado diante de Deus. Né? Então, não é isso. Paulo está apenas colocando a tragédia que isso é. Entende? A tragédia que isso é. Quando um homem se une a uma prostituta, ele está formando uma só carne com ela. Mas o corpo não foi feito para isso. Entende? Então, é uma distorção da realidade que Deus sonhou e projetou, que é o casamento. Então, por isso que eu não posso me unir a uma prostituta. Por isso que eu não posso me unir à minha namorada antes de casar. Por quê? Porque é pecado. O corpo não foi feito para isso. Aonde está a bênção de Deus? Quando os dois estão tendo o ato sexual dentro do casamento, abençoado por Deus. Senão é pecado, é prostituição, é porneia. O corpo não foi feito para isso, para usufruir fora do casamento. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então fujam da porneia ou da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aí Paulo vem e traz uma palavra muito pesada em relação à fornicação. Ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos. Ou seja, vocês não pertencem a vocês para dar ao outro aquilo que não lhe pertence. Então, a fornicação, ela é um roubo. A fornicação é um roubo. Eu não tenho o direito de dar o meu corpo para uma pessoa se ele não me pertence. Certo? Casamento é diferente. Casamento é o único lugar em que meu corpo pode ser dado a uma outra pessoa, validado por Deus. Fora do casamento, eu não posso fazer isso. Por isso que é chamado de adultério. Entende? Adultério é isso. É quando eu dou o meu corpo fora do casamento. Então, eu não posso. Fora desse ambiente aqui, eu não tenho direito sobre o meu próprio corpo. Dentro dele, sim. E aí, Paulo vai falar, depois, no próximo capítulo que a gente vai tratar, no capítulo 7, ele vai falar sobre essa questão do corpo. Né? Até mesmo essa questão, por exemplo, que algumas feministas muitas vezes entendem, né, e defendem essa ideia de que qualquer sexo, por exemplo, fora do sim, né, da vontade, por exemplo, seria, né, uma coisa, seria estupro, digamos assim. Né? Então, digamos lá que eu estou com uma vontade de ter uma relação sexual com a minha esposa, mas a minha esposa não está, né, muito na vibe naquele dia e tal. E aí é o seguinte, porém, ela, por amor a mim, por ver a minha necessidade, ela vai e se doa por amor a mim. Então, na visão
de algumas feministas, isso daí é um estupro, entendeu? Porque ela não queria e eu fui lá, né, e ela fez só porque eu queria e não porque ela queria, então isso seria um estupro. Biblicamente falando, isso daí é uma idiotice, uma tolice, uma estupidez. E a gente vai ver isso num outro capítulo, não é hoje, ok? Mas o fato é que, por que Paulo trata isso? Por que Paulo coloca depois essa condição da questão de que nem eu posso privar a minha esposa do meu corpo e nem minha esposa pode privar eu do corpo dela? Por quê? Porque a gente não se pertence. A gente pertence um ao outro. Eu pertenço à minha esposa e minha esposa pertence a mim. É essa a ideia de pertencimento. Então, nós pertencemos ao Espírito Santo e o Espírito Santo nos permite, dentro do casamento, um se doar para o outro sem que isso seja pecado. Então, o corpo é dos dois, ok? O corpo é permitido, então, dar para o outro numa união pelo Espírito Santo. Fora disso daqui, eu não posso. Não me é permitido eu dar o meu corpo fora do casamento, ok? Eu não pertenço a mim mesmo. Ninguém pertence a si mesmo. Okay? Por isso, dentro do casamento, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço à minha esposa. E minha esposa me pertence. E nós dois pertencemos ao Senhor. Ok? Entendeu? Fora do casamento, não. São dois namorados, não. O corpo da namorada não pertence ao namorado e o corpo do namorado não pertence à namorada. Assim como no adúltero. O corpo do adúltero não pertence à sua amante. E o corpo da amante não pertence ao adúltero. Certo, meus queridos? Lá no versículo 20, daí Paulo termina. Qual que é a razão? São comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, obviamente que a porneia é não glorificar a Deus por meio do corpo. A porneia e a fornicação e o adultério são dois atos de não glorificação de Deus por meio do corpo, o qual pertence a Ele. Então, é dar para o outro algo que não pertence a Ele. Certo? É roubar de Deus. É roubar a glória de Deus. Interessante isso, né? Porque quando a gente não glorifica a Deus por meio do nosso próprio corpo, nós estamos roubando a glória de Deus por meio do nosso pecado. E isso é muito sério. Então, que por meio dessa palavra hoje, meus queridos, essa palavra possa, por meio do Espírito Santo, trazer no meu coração e no coração de todos nós tristeza, pesar, arrependimento, mudança de vida, mudança de caráter, no aspecto sexual, no aspecto moral, idólatra, sabe? E todas as áreas de pecados que Paulo tratou aqui. De que eu e você precisamos buscar arrependimento, mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos para o nosso momento de ceia agora. Pegue aí o seu pão e o seu vinho. Em Lucas 22, 19 a 20, diz assim o texto. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu gosto muito dessa parte em que Jesus fala em favor de vocês. O corpo de Cristo foi crucificado em favor de vocês, de mim e de vocês, ou seja, da eclésia. O sangue de Jesus foi derramado em favor de vocês,
de mim e de vocês, ou seja, em favor da eclésia. Foi crucificado, cuspido e seu sangue derramado em favor de mim e de vocês. Quero colocar uma música agora para nossa reflexão, que a gente possa estar refletindo um pouco a respeito da nossa vida, a respeito do que Jesus fez por cada um de nós. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando contemplo criança, ao som da tua voz. Eis o corpo de Cristo, meu querido, crucificado, pregado numa cruz, esfolado, o qual levou sobre ele todos, absolutamente todos os nossos pecados. A Bíblia fala que naquele dia tudo se tornou escuro, as trevas. Alguns especulam que a escuridão foi tamanha que todos os demônios foram lá supostamente assistir a derrota de Jesus naquela cruz, pensando que ele estava sendo derrotado. Como? Do corpo de Cristo. Do mesmo modo, naquele dia, o seu sangue foi derramado naquela cruz. Cada gota do seu precioso sangue foi derramado por mim e por você. E aquele sangue, aquelas gotas que foram derramadas naquele dia, cobriram todos os nossos pecados. Cobriram todos os nossos pecados. A morte de Jesus nos matou juntamente com Ele. Nós fomos crucificados com Ele. E o seu sangue derramado nos purificou de todos os pecados. Bebam do sangue de Jesus. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscita, Ele declara, por meio da sua ressurreição, que todos nós estamos justificados em Cristo Jesus. Aleluia.
Justificado significa que não existe mais culpa sobre nós. Que diante de Deus, o Pai, Ele nos olha como pessoas santas, as quais sim estão sujeitas aos pecados desse mundo, mas que devem olhar para o pecado com tristeza, com quebrantamento e arrependimento e mudança de vida radical. Porque eu e você não fomos chamados para sermos fermento. Do contrário, para glorificarmos a Deus por meio das nossas vidas. Deus os abençoe, queridos. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.